Pessoal, dando continuidade aí, tá? Nós estaremos falando agora sobre ciclos ventilatórios, tá? E para que se possa entender o que é um ciclo ventilatório, né? O controlado, o assisto controlado, espontâneo, tá? Nós seguiremos aí daqui para frente, ok? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, então, quando eu falo de ciclo ventilatório, né? De acordo com a forma como os ciclos são iniciados, efetivamente controlados e finalizados, eles podem ser classificados em três tipos, tá? Os ciclos controlados, os assistidos e os espontâneos. O que é o controlado? Aquele que o respirador, a máquina faz por si própria, tá? Aquela fase da inspiração para a expiração, ela faz sozinha, tá? Tudo ela controlada. O ciclo assistido, você entende, né, que o paciente ele começa a assistir a prótese ventilatória, ele começa a participar desse ciclo, dessa transição, tá? Da ends para ex. E o ciclo espontâneo, quando você tem o paciente já participando de uma forma mais efetiva desse processo de inspiração para expiração, tá? E quando a gente fala, tá, de ciclo controlado ele é iniciado, controlado e finalizado pelo ventilador, ok? O início do ciclo controlado segue, usualmente, o critério de tempo, ou seja, uma frequência respiratória estabelecida. Eu tenho lá a frequência respiratória, se eu for pensar em 12 ciclos por minuto, tá? Eu tenho um ciclo a cada 5 segundos, uma fase inspiratória de, geralmente, 2 segundos para 3 segundos, tá? Expiração. E você tem lá, né, muitas das vezes, um critério onde existe um detector, né, da ausência desse ciclo, um tempo de apneia. Então, se o paciente ele passa, tá, em apneia, em ausência de ventilação, por pelo menos mais do que 5 segundos, o respirador ele vai acusar, tá? Então, porque você passou desse tempo e nesse momento você está aí fazendo um ciclo controlado quando você não entra em apneia, qualquer tipo de relação. Okay? Então, o ciclo ventilatório controlado, ele é usualmente um ciclo onde o respirador ele faz o início, o controle daquele momento, durante e finalizado pelo respirador. O final do ciclo controlado ele é terminado, né, em função do modo ventilatório. Então, quando o modo ventilatório, né, relacionado, ele controla, então você tem lá o modo VCV e PCV, é todo ele relacionado ao modo ventilatório, ok? O ciclo assistido, ele é iniciado pelo paciente controlado e finalizado pelo ventilador, tá? Então, o ciclo ele é iniciado, o paciente começa a participar do ciclo ventilatório, ok? Ele é finalizado e controlado. O início do ciclo assistido se dá pelo reconhecimento do esforço inspiratório, ou seja, o paciente começa a ter esforço inspiratório, o respirador está reconhecendo esse processo. O controle de término ocorre exatamente igual ao dos ciclos controlados, ou seja, final, né, do ciclo, quem comanda é o respirador, ok? Então, se a gente for pensar aqui, né, eu tenho um modo controlado, onde o paciente não tem participação alguma, todas as curvas estão extremamente sincrônicas com o respirador. O ciclo assistido, o paciente já começa a ter uma deflexão na curva, no final da expiração. Ele exerce um momento inspiratório lá no início do disparo e começa a querer disparar esse ciclo respiratório. Então, ele disparou, sozinho o respirador faz o restante do processo. No final da expiração, ele entra de novo, ou seja, o paciente começa espontaneamente a querer assistir a prótese ventilatória, tá? Então, tá ali, ok? Muito bem.
A partir daí, o que é o ciclo espontâneo? Os ciclos eles são iniciados e finalizados pelo paciente, geralmente associados aos modos PSV, modo CPAP, tá? São modos mais espontâneos. O disparo vai ocorrer pelo mecanismo de sensibilidade do respirador, ou seja, a sensibilidade ela torna o ventilador um pouco mais rígido ou menos rígido para disparar, para gerar o início do ciclo respiratório. É um mecanismo pelo qual o respirador tem essa relação direta, tá? Com ele é como se fosse um trigger, ele dá a dificuldade ou não, né, de se fazer esse processo, ok? Resumão, eu tenho aí nesse momento, né? O que se fala nesse resumo para a gente? Vamos lá. Quando eu falo de ciclos controlados, que é o quê? Ciclo que o respirador controla. Então, o disparo ele é iniciado pelo ventilador mecânico, tá? O limite também pelo ventilador mecânico, essa transição, e a ciclagem também pelo ventilador mecânico, ok? O ciclo assistido, o paciente ele dispara o respirador, o ventilador mecânico, né, no tempo que ele tem para dar continuidade, é ele que faz essa relação direta com o tempo. E a transição, ou seja, a ciclagem também pelo respirador, ciclo assistido. No ciclo espontâneo, o paciente ele dá o início, ok? O tempo também é pelo ventilador mecânico e a transição, a ciclagem no ciclo espontâneo, o paciente que desenvolve, tá? Por que utilizamos tantos modos convencionais? Nós temos a relação ser um custo institucional menor, formação profissional não depende de tantos, né? Tantas especializações para você utilizar um modo convencional, um modo básico, tá? A experiência profissional acaba ajudando também um pouquinho. Modo controlado, ventilação controlada a volume, tá? O VCV, todas as respirações são disparadas e limitadas e cicladas pelo respirador, independente de qualquer esforço inspiratório do paciente. Logo, deve ser usado em paciente que apresenta drive respiratório limitado, drive, ou seja, a entrada desse paciente, né? o estímulo desse paciente, sendo limitado ou ausente. Pode ser dividido pressão controlada e volume controlado. Então, quando eu tenho um modo controlado, a ventilação controlada de forma mandatória, eu posso ter ele em pressão controlada e volume controlado. Ok? Ventilação com volume controlado, você tem um ciclo, né? A transição dela a volume, ou seja, atingiu um volume, ciclou. Ou seja, houve uma mudança. O limite é o fluxo ao qual é atingido e o disparo, né? Relacionado ao tempo, de acordo com a frequência respiratória e a pressão que pode ser exercida. Vantagem, habilidade de controlar o volume corrente, controle da PaCO2. Se eu tenho uma PaCO2 alta, eu posso controlar a minha hipertensão intracraniana, por conta da questão do volume do alvo da PaCO2, tá? Limitação, sincronismo em pacientes com ventilação ativa, ausência de controle das pressões. Então, a pressão inspiratória do PCV no VCV eu não consigo controlar, ok? Ventilação com pressão controlada, né? Ventilação ciclada a pressão. Ciclagem a tempo, limite de pressão. Então, o ciclo, quando eu atingo uma determinada frequência respiratória. Tá? Tempo de inspiração para expiração. Limite do ciclo, ele vai estar ali na pressão atingida. O disparo a tempo. Tá? Então, a ciclagem a tempo desse modo ventilatório controlado a pressão, ela vai ciclar de acordo com o tempo da relação ins e ex, né, que a gente coloca. Então, ele vai lá, ventilou, puxou, essa vem a relação ins e ex controlando isso, limitada a pressão, porque ele, quando atinge uma pressão determinada, ele também vai estar limitando esse volume de gás que vai entrar. Ok? Tempo controlado, pressão, fluxo também no disparo.
A ventilação controlada PCV, o fluxo é livre, de forma a manter a pressão aviária constante, você vai manter aquela pressão de abertura, por exemplo. Os ciclos são terminados por tempo, de acordo com a frequência respiratória. Durante os ciclos assistidos, o ventilador ele aumenta, né, proporcionalmente esse fluxo. Então, está em PCV, começa a assistir a prótese em PCV, o ventilador ele vai aumentar o fluxo de ar, né, de entrada lá de ar, ok? Para poder o quê? Otimizar o sincronismo, tá? Ventilador, então, com PCV, você limita a pressão, menor risco de lesão, você vai limitar a pressão aplicada. Então, fluxo variável, menor sincronismo, padrão de fluxo decrescente, você consegue ter um recrutamento de alvéolo melhor. Desvantagem, volume corrente não garante, ou seja, você não garante o volume quando você trabalha com ventilação controlada à pressão. Iniciando PCV, tempo inspiratório, pressão inspiratória de 14 a 16 centímetros de água, sempre bom, né? Tempo inspiratório de 0,8 a 1,2 segundos. Relações IEs, né? Inspiração e expiração, ou seja, 1 para 2. Volta lá, 1 segundo de inspiração e 2 de expiração. Okay? Totalizando aí 3 segundos, 4. Dependendo. Frequência respiratória 12 a 18, faixa de normalidade, de 5 a 7, FO2 de 160 a 100. O que é FO2? Fração inspirada de oxigênio, ao qual o respirador ele vai ofertar. Tá? Então, está aqui o modo PCV, você tem lá um gráfico de um respirador, né? E aí já sendo apresentado. Uma pressão, né, acima de pipa, uma pressão inspiratória de 16, a pressão que você vai dar ao teu paciente para poder ventilar, né, esse paciente, para fazer esse volume aqui, ó, volume inspiratório, volume expiratório, VTI, geralmente é volume inspiratório. VTE, volume expiratório. Frequência respiratória de 20, PIP de 12, FO2 de 45. Então, FO2 é a fração inspirada de oxigênio, é o oxigênio que eu estou ofertando do respirador para o paciente, ok? A PIP é a pressão positiva final, né, na expiração, que a gente vai manter os alvéolos abertos. Essa pressão expiratória positiva final de 12 centímetros de água, frequência respiratória e a pressão expiratória que faz com que ocorra a pressão que o paciente ventilar. Assisto controlado, você tem já um paciente que está aqui assistindo a próxima, como a gente falou anteriormente. Ventilação de pressão de suporte ao PSV, ele é deflagrado pelo paciente, ciclado no fluxo. O ventilador ele vai auxiliar a inspiração, dando uma força, dando um suporte, mas o restante, todo o processo é realizado pelo paciente também. Tá? Durante a expiração, a pressão da via aérea é elevada no nível programado, o fluxo ele é livre. Se o paciente ele inicia o ciclo, ele finaliza esse ciclo, então esse fluxo de ar de entrada e saída ele é livre, ok? Então, o ventilador continuamente ele monitoriza o fluxo inspiratório, tá? O tempo inspiratório e o volume corrente, eles são dependentes de quem? Do esforço do paciente da mecânica. Se eu tenho um sincronismo entre meu esforço e a mecânica ventilatória, os componentes que possam gerar maior conforto, né? Eu consigo manter uma boa ventilação. Então, está aqui, né? Paciente aqui, 14 de pressão de suporte, CRP, ou seja, viu que no pressão de suporte diminuiu. Né? Eu não controlo a frequência respiratória, então o paciente que determina a frequência respiratória dele. Tá? Então é isso. Fechamos aqui os modos ventilatórios, vamos seguir agora à frente com os alarmes logo depois.